os frutos benditos da justificação. Eu lerei o texto, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que o Senhor abençoe sua palavra, possa aplicá-la aos nossos corações. Hoje eu quero dar ênfase a uma das mais belas, extraordinárias e empolgantes doutrinas da Bíblia revelada por Paulo, que é a doutrina da justificação. Graças ao que Jesus fez por nós, apesar de sermos pecadores, apesar de continuarmos a pecar, Deus nos declara justos. Justificação é isso, é ser declarado justo. Hoje Deus olha para nós como se jamais tivéssemos pecado. Eu posso olhar para o irmão, eu posso ver os erros do irmão. Eu posso saber algum pecado de alguém. Podem olhar para mim, podem ver os meus erros. Mas hoje, quando Deus olha para nós, Deus não vê pecado algum. O que Ele vê é a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso acontece, irmãos, porque a morte de Jesus foi vicária. Isto é, Ele morreu como nosso substituto. Ele assumiu a nossa culpa, sofreu a nossa condenação e transferiu-nos a sua santa e perfeita justiça. O que houve lá na cruz foi uma troca. Ele assumiu sobre ele todos os nossos pecados e transferiu para nós a sua justiça. É o que a Bíblia diz, imputou a justiça. Então hoje, quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Os pecados meus? Não, Jesus levou. O que Ele vê é a justiça de Cristo. É o que Paulo diz, justificados pela fé, declarados justos, temos paz com Deus. Num ato de graça, da graça de Deus, fomos justificados, declarados justos. Resultado, paz com Deus. Significa, assim, que outrora eras inimigo de Deus. Esse era nosso status antes de Cristo, inimigo de Deus. Paulo diz que éramos filhos da ira. Eras um réu diante de Deus, mas agora és um filho de Deus. És um filho de Deus. O muro de separação que havia entre ti e Deus acabou, esse muro foi derrubado. O abismo foi desfeito. Agora não há mais inimizade entre ti e Deus. O que agora tens é paz com Deus. Foste reconciliado com Deus. Paz com Deus é um status, é a tua posição. É uma posição que passaste a ter no momento que foste reconciliado com Deus. Essa paz com Deus aconteceu no passado, quando foste reconciliado com Deus pela fé em Jesus. E quem tem paz com Deus nunca mais perderá essa condição. Nunca estarás em guerra com Deus e Ele nunca será contra ti. Ao contrário, Deus é sempre por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é sempre por nós. Ah, mas se eu pecar? Sim, se pecares, perdes a paz de Deus. Teu coração não fica em paz. Se és um crente, quando eu peco, meu coração não fica em paz. A minha consciência não fica em paz. Deus não se torna teu inimigo porque pecaste. Nós que somos pais sabemos disso, né? Eu posso ficar irritado, posso deixar de falar um tempo. Mas é filho. É filho.
Então, um pai disciplina um filho desobediente, mas jamais se tornará inimigo do filho. Porque foste justificados mediante a fé em Jesus, tens paz com Deus. O teu status, a tua posição, a tua condição é de uma pessoa que está em plena paz com Deus. O segundo fruto da justificação, além da paz com Deus, é acesso à graça. Irmãos, precisamos entender essa palavra graça. O que é a graça? A graça é favor imerecido, nós não merecemos. E às vezes nós queremos manter o nosso relacionamento com Deus na base do merecimento. Mas graças à justificação temos acesso à graça. Paulo diz, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O verbo que Paulo usa aqui, lá no grego, está no modo chamado de presente contínuo. É a ideia de algo permanente, continuamente, todo dia, toda hora, todo instante, sempre temos acesso à graça de Deus. Esta palavra acesso, no grego, tem 3 significados quando falam acesso. Primeiro, introduzir no palácio diante de uma realeza. Então, eu tenho acesso ao rei. Eu sou introduzido livremente. Eu tenho acesso ao palácio. Não preciso bater na porta, não preciso marcar audiência. A hora que eu quiser, eu vou lá e entro no palácio e tenho acesso ao rei. Então, não tens necessidade de marcar uma audiência para daqui a um mês, talvez para daqui a um ano. Deus não impede o acesso de nenhum de seus filhos. E isso na hora que quisermos. Na hora que quisermos. Onde estivermos e como estivermos, não importa. Então, irmãos, não tem necessidade de marcar uma audiência com Deus. Ele está aberto, ele é acessível a hora que quiser, onde estiver e como estiver. Os filhos de Deus têm livre acesso à presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante. O segundo significado no grego dessa palavra acesso também significava aproximação para adorar a Deus. Aproximação para adorar a Deus. Quando Jesus morreu, os irmãos sabem disso, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Isso tem um significado, irmão. Não foi de baixo para cima, não. Foi de cima para baixo. A Bíblia, às vezes, apresenta determinados detalhes, né, que temos que prestar atenção nos detalhes. Por que disse de cima para baixo? Porque foi um ato de Deus. Um ato do alto. Esta cortina tinha 5 dedos de espessura. 5 dedos. E representava que daqui para dentro não podias entrar. Era o lugar santíssimo, o santo dos santos. Só o sacerdote uma vez por ano. Ou melhor, só o sumo sacerdote. A glória de Deus estava do outro lado. Não podias entrar nesse lado. Se entra, morre. Se entra, morre. Mas agora tu és um sacerdote. Tu tens um sumo sacerdote que é Jesus. Ele constituiu-nos todos a sacerdote. Pero diz lá, vós sois geração eleita, sacerdócio santo. Tu és um sacerdote. Pode-se entrar no santo dos santos para adorar a Deus e Deus aceita a tua adoração. O véu do templo se rasgou. Então, acesso à graça, ao trono da graça. Em terceiro lugar, também simbolizava
a chegada de um navio dos mares turbulentos da vida ao porto seguro. Esse acesso também simbolizava a chegada do navio. Navio que veio dos mares turbulentos, agora chegou ao porto seguro. A vida, irmãos, muitas vezes é um mar revolto. Mas quando tens acesso ao trono da graça pela oração, pela Bíblia, pela comunhão, por mais revolto que seja o mar, ancoraste o teu navio no porto seguro. Então esse é o segundo fruto bendito da justificação. É o fruto em relação ao presente. A justificação, passado. Acesso à graça é em relação ao presente, hoje, amanhã, sempre. Tens livre acesso à graça de Deus, ou ao trono da graça. Isto é salvação em relação ao presente. Terceiro fruto da justificação, Paulo fala sobre a esperança da glória. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é isso, irmãos? A Bíblia chama a morte de o rei dos terrores. A morte impõe medo. A pessoa mais valente treme na hora da morte. Por isso a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. É o último. Mas o cristão verdadeiro, aquele que sabe que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou, venceu a morte. O crente verdadeiro que já foi justificado mediante a fé em Jesus, tem outro entendimento da morte. É o entendimento que Paulo tinha, morrer para mim é lucro, imagina. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele entrou nas entranhas da morte e matou a morte. É interessante, né? Jesus matou a morte. Matou a morte, ele venceu. De que maneira? Diz a Bíblia que ele arrancou o aguilhão da morte, o poder da morte, o triunfo da morte. Porque qual era o poder da morte sobre nós? O salário do pecado é a morte. Era o pecado. Quando Jesus pagou pelos nossos pecados, acabou o poder da morte. Cessou. E agora o apóstolo Paulo, como que a personalizar a morte, ele olha para a cara da morte e ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabou o aguilhão da morte, o poder da morte. Então a morte já não tem mais a última palavra para nós. Ela já foi vencida, já foi derrotada. E na linguagem bíblica, ela que já está derrotada vai ser lançada no lago de fogo como se fosse uma entidade. De lá Apocalipse, que a morte será lançada no lago de fogo. A morte morreu. A morte não ressuscitará. A morte sofrerá eterna penalidade, diz Apocalipse. Então, quando o crente morre hoje, não tem mais pavor, não tem mais insegurança, não tem mais desespero. E por isso Paulo, ao olhar para a morte, diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele tem paz em relação ao passado, nós. Tem graça em relação ao presente, temos acesso à presença do Senhor. E tem glória em relação ao futuro, porque a morte não é a última palavra.
quando ainda era seminarista, eu li a história de um português que no início do século XX morava no Brasil. Lá ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, sentiu a chamada para o ministério e foi um dos primeiros a estudar no seminário evangélico lá no Brasil e a tornar-se pastor presbiteriano. Seu nome, Miguel Gonçalves Torres. Esse homem era muito doente, costumava dizer, em forma de brincadeira, não basta viver bem, é preciso morrer bem. E o seu biógrafo conta que no dia em que ele estava a morrer, ele sentia que o Senhor o levaria. Ele gritou o nome da esposa a chamá-la. A mulher correu ao quarto assustada. E quando entrou, ele lhe disse: minha querida, pensei que no dia da morte eu iria para o céu. Mas não é verdade. É o céu que veio me buscar. Ou é o céu que me veio buscar. Com essas palavras adormeceu. O céu me veio buscar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a esperança da glória de Deus. Essa é a real expectativa do crente, a esperança da glória de Deus. Esperança viva, real, verdadeira, porque, como diz Paulo aos Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, esses são os 3 frutos benditos da justificação. Paz com Deus em relação ao passado. Consumado está. Paz em relação ao presente. Eu tenho acesso à graça. Eu tenho liberdade para entrar no lugar santíssimo. E glória em relação ao futuro. Nós sabemos qual é o nosso futuro. E o nosso futuro Deus planejou desde a fundação do mundo. Graças a Deus por tão grande salvação, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus, porque graças ao seu sacrifício, Jesus comprou a nossa salvação, fomos justificados, declarados justos pelo próprio Deus, lá no tribunal do céu. Deus nos declarou justo. E por isso podemos desfrutar dos frutos benditos da justificação. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.